Olá, nós somos o grupo 3 e a gente vai apresentar o nosso trabalho de MEC 190. O nosso tópico a ser debatido é engenharia, seu surgimento e história. Para facilitar a apresentação, a gente preparou essa agenda aqui embaixo e vamos começar pelo primeiro tópico, o surgimento da engenharia. O surgimento da engenharia não é um ponto fixo na história, não é algo que possa se definir como um momento específico em termos simples. Se fôssemos definir um momento nessa linha do tempo aqui como sendo hoje, poderíamos definir, por exemplo, o surgimento da engenharia como o surgimento da primeira escola de engenharia, e assim os primeiros engenheiros. Entretanto, isso estaria incorreto, pois o termo engenheiro em si data de muito antes do que as escolas de engenharia no século XVIII. O termo data do século IX. A medida de comparação no século IX seria a época que os vikings estariam invadindo a Grã-Bretanha. Mas não seria esse ainda o ponto do surgimento da engenharia, pois a engenharia também tem a ligação com o uso de ferramentas, e a primeira ferramenta criada pela humanidade foi a Oldowan. A Oldowan nada mais é do que uma pedra lascada e que foi afiada nas beiradas usando outra pedra. Parece algo muito simples, mas com a Oldowan, que surgiu há 2,4 milhões de anos, a medida de comparação aquela seria a distância do surgimento da engenharia, do termo engenharia, com hoje, e a distância que estaríamos com o surgimento da primeira ferramenta. E essa daqui, vamos lá, a Oldowan, essa simples pedrinha, ela permitiu à humanidade cortar carnes, cortar madeira, desenvolver ferramentas melhores e criar armas de caça. Nisso nós podemos perceber que toda a história que estaria por vir do mundo e das inovações que a gente vai contar daqui a pouco, tudo isso veio a partir dessa simples semente, tudo a partir dessa simples pedrinha da Oldowan. Bom, a gente vai tratar agora sobre as primeiras escolas de engenharia, né, que começaram, como o Jackson falou, no surgimento do século XVIII. Bom, os motivos que levaram ao surgimento dessas escolas foi por causa do desenvolvimento da mineração, da metalurgia e da siderurgia, que ainda eram ainda bem no princípio dessas três técnicas, mas que já demandavam um teor teórico para as práticas, para a questão de segurança também, por causa do surgimento do grande mercado. A primeira escola considerada oficialmente como a primeira escola de engenharia é a Escola Nacional de Pontes e Estradas, que foi fundada na França em 1747, e ela tinha um foco em formar engenheiros por causa do contexto francês de urbanização, devido à crise agrícola que ocorria na época. Então muitas pessoas passaram do campo para a cidade, era necessário formar engenheiros mesmo para a construção de grandes cidades, grandes centros urbanos. É importante a ressalva de que em 1506 já havia uma outra escola criada por Adam Willard, só que ela tinha um foco geral, ela só introduziu o conceito de ensinar a engenharia, mas essa escola foi a que criou oficialmente uma escola apenas para engenharia. Uma outra escola relevante de dizer que foi uma das primeiras é o Conservatório Nacional de Artes, fundado também na França em 1794, que foi fundado aproximadamente no final da Revolução Francesa, que tinha uma grande ligação com o desenvolvimento da ciência e da indústria num teor iluminista, que começou a surgir na época, principalmente depois da Revolução Francesa, e que foi utilizada por grandes nomes dessa revolução e dos iluministas como uma forma de tanto lecionar suas teorias como desenvolvê-las. Falando em termos mais modernos, a gente tem a Escola de Zurique, a Escola Superior de Zurique, fundada em 1854 na Suíça, e que é muito conhecida atualmente por ser a base da engenharia moderna. Ela ficou muito conhecida por vários nomes que estudaram nela, sendo o principal deles Albert Einstein, que tanto estudou quanto lecionou na Escola de Zurique, onde desenvolveu suas principais teorias. A Escola de Zurique em si também é conhecida por ser um imã de Nobels, já que 21 Nobels foram premiados para alunos e professores que participavam dessa escola, sendo considerada então a mãe da engenharia moderna por ter contribuído com várias pesquisas na física, na matemática e na química. Então aqui a gente vai comentar então um pouco sobre os marcos da engenharia ao longo da história da humanidade, né? Primeiramente nós começamos com os povos da Mesopotâmia, né? Que eram conhecidos, né? Existe um grande mistério acerca dos povos da Mesopotâmia,
a respeito das suas construções e mecanismos que eles utilizavam durante as guerras nas suas cidades. Aí tem um exemplo de ferramentas que eles criaram. E um grande mistério que vale a pena ser ressaltado a respeito desses povos é que, por exemplo, no Egito, eles têm as pirâmides no Egito, e tem aí a lenda, né, de que a humanidade um dia ela vai acabar e as pirâmides do Egito ainda vão ficar lá. Isso mostra o quanto eles sabiam e o quanto eles conseguiam passar também de conhecimento de uma geração para outra. O que não conseguiu se manter durante a história da humanidade e não se sabe bem ao certo como eles faziam tudo isso. E aqui nós temos aqui uma grande figura da engenharia, que foi das ciências como um todo, né? Foi o Francis Bacon, que ele introduziu ao meio acadêmico, né, o método científico, que até hoje ele é utilizado para comprovar pesquisas e teorias que são elaboradas a respeito do mundo e os funcionamentos do universo. A primeira Revolução Industrial ocorreu de 1760 a 1820, aproximadamente, e é marcada pelo uso da máquina de vapor, procura pelo carvão por parte das potências industriais e da migração do modelo manufaturado para o modelo industrial que empregou a Europa, até mesmo as crianças. A invenção da locomotiva trouxe ao mundo um gostinho do que era inovação, viagens longas e rápidas sem uso de animais, maior facilidade de transporte de recursos, entre outros. As guerras mundiais e a Guerra Fria, conjunto com outros conflitos históricos, querendo ou não, impulsionam muito o avanço da tecnologia e das inovações científicas. Tristemente, é fato que a indústria bélica e as máquinas de guerra e pesquisa por armas impulsionaram o mundo, até mesmo aqui no Brasil. A história do Brasil, ela já começou meio atrasada que todo o resto do mundo, né? Já que foi descoberto em 1500, em torno de 1500. Mas mesmo atrasado assim, a gente conseguiu desvendar, conseguiu montar várias coisas que ajudaram muito na engenharia, como o Drummond, que conseguiu montar o primeiro avião, como também o relógio de pulso e o chuveiro elétrico. Também tivemos o padre São Bartolomeu Guzmão, que ele conseguiu fazer ser o primeiro a voar com o balão de ar. E é isso, mesmo atrasado, já, com o resto da engenharia do mundo, o Brasil ainda conseguiu desvendar vários meios de engenharia.